Abra comigo no livro de Romanos 8. Romanos 8, versículo 18 ao versículo 24. E também, você marca essa página, abra também Isaías 49, versículos 5 e 6. 49, Isaías 49, versículos 5 e 6. Também Romanos 8, do versículo 18 ao versículo 24. Todos acharam? Amém. Romanos 8, do 18 ao 24. Vamos começar a ler primeiro Romanos 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Até aí. Agora vamos a Isaías. Isaías 49, do versículo 5 ao 6. Mas agora diz o Senhor que te formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele. Porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é os seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornareis a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida neste lugar. Cremos, ó Deus, que esse local se tornou santo pela tua presença aqui. Cremos, Senhor, que nós nos tornamos santos pela tua presença dentro de nós. Cremos também, ó Deus, que hoje o Senhor tem o prazer, a alegria, a vontade de fazer milagre neste lugar. Assim como tu disseste, porque tu amaste o mundo de tal maneira que deste o teu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Neste momento, nós que estamos aqui e já temos a vida eterna e queremos garantir essa vida eterna a cada dia, a cada momento, a cada segundo de nossas vidas, te louvando, te glorificando, sendo enviado por ti, sendo usado por ti para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, toma este povo, Senhor, em tuas mãos nesta hora. Inclui a mim também, ó Deus. E tira desse momento de nós tudo que não te louva, que não te agrada. Tira de nosso coração aquilo que não vem de ti. Tira da nossa mente o que não é teu plano. Tira dos nossos caminhos aquilo que não é preparado para nós, porque o Senhor nos chamou e o Senhor nos preparou para uma grande obra. Queremos estar a partir de hoje, mais do que nunca, perfeito na tua presença, segundo a tua palavra, da denominação. Perfeito seja, ó Deus, aquilo que o Senhor diz que é. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Pode sentar, igreja. Ao final vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu gostaria de falar um pouco a respeito do conceito do chamado. Esses dois textos falam uma razão de que fomos preparados para sermos filhos de Deus, para sermos embaixadores, sacerdotes. Por que isso? E o outro fala também para quê? Um porquê, outro para quê. Não ficaremos presos nesses dois textos somente, mas falaremos
de uma maneira em geral, o que é que nós estamos fazendo aqui neste lugar? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre propósito. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que existe um propósito para tudo, para todos debaixo do sol. Existe uma razão específica para todas as coisas que acontecem na minha e na sua vida. Um dia Moisés perguntou a Deus: se o Senhor é conosco, por que acontecem essas coisas? Olha, se nós formos vivendo somente de coisas boas, nós seremos uns crentes spoiler, ou relaxados. Nós, como seres humanos, Deus entendendo o nosso caráter, nós precisamos de situações difíceis, nós reagimos às reações que nos impedem de crescer. Quando nós estamos doentes, nós não ficamos tranquilos em casa, nós vamos ao médico, existe uma reação contra a doença. Quando nós estamos sem dinheiro, existe uma reação de aplicar, fazer alguma coisa, trabalhar em algo para levantarmos dinheiro. Quando existe alguém se levantando contra nós, nós buscamos sabedoria, conhecimento de alguma maneira. Há quem use até a força física, mas em todo caso é uma reação àquilo. Quando Deus nos preparou e colocou um propósito em nós, Ele colocou também em nós uma reação contra aquilo que vem impedir o nosso propósito. Amém? Todas as vezes que você pensa em fazer algo na igreja e você quer que é de Deus e você começa a fazer, mas porque é na igreja, você abre a guarda, relaxa, certo, tudo bem. Mas se é na sua vida, eu sei que você força, eu sei que você vai mais. É por isso que até hoje, segundo Romanos, toda a criação humana está na expectativa, está na ansiedade de que eu e você manifeste a glória de Deus diante dele, para que eles possam crer naquilo que nós cremos. Por que é que na hora que Deus está te usando no meio de um monte de ímpio, ou na frente de um ímpio somente, e ele reconhece algo diferente em você, não sabe o que é, mas ele sabe que existe algo em você? Por que é que ele diz: eu quero ser como você, eu quero ter a sua fé, eu quero ter a tua alegria. No momento de tristeza você está alegre, no momento de perda você continua olhando para cima. Alguém perguntou, aleluia, alguém perguntou essa semana: pastor, o que eu vou dizer para essas pessoas? Porque toda vez que eu ministro, prego para eles, ele diz, e essa pessoa está numa situação muito difícil, mas muito difícil. E ele ministra alegria, ministra paz, ministra que Deus é bom. Então essa outra pessoa perguntou para esse crente e disse: por que é que você quer pregar, ministrar esse Deus para mim, enquanto a situação sua é essa e essa e essa? Ele diz: pastor, o que fazer? É muito fácil, irmão. O meu Deus, Ele é tão bom, Ele é tão digno, Ele é tão merecedor pelo que Ele fez e pelo que Ele faz, que mesmo nos momentos difíceis eu me sinto com alegria, não sou forçado, mas com alegria, com temor no coração, com júbilo. Eu tenho ainda a vontade de alegrar meu coração e abrir a boca e dizer: Deus é Deus. Aleluia! Glória a Deus. Isso Deus colocou dentro de nós. Tem uma razão para o seu nascimento, tem uma razão para o seu estado aqui. Antes de continuar falando da sua razão, do seu propósito de estar vivendo aqui, eu gostaria de falar um pouco sobre o propósito da criação. Da criação, por exemplo, das estrelas. Quando Deus criou as estrelas, Ele disse o que? As estrelas: que participasse no governo da noite, que participasse em encher o universo, que participasse em trazer luz, em trazer direção, que também participasse nas horas do relógio também, na posição dos planetas, do Sol. Até as estrelas têm propósito. Umas brilham mais que as outras, segundo a Bíblia diz, mas mesmo assim todas têm uma função específica. Mesmo a que brilha mais e a que brilha menos, cada uma tem a sua função. Se olharmos para a lua e perguntarmos: lua, o que você está fazendo em cima? Ela vai responder: olha, está vendo esse mar aí onde você vive, na terra? Eu controlo quando a maré é cheia e quando a maré é rasa. Eu dou pressão atmosférica na terra para que o mar vá para cima e vá para baixo. Eu controlo também chuva, eu controlo o vento, eu controlo também
mas ele solta gases, flatos, ok? Não flatos, gases, explodem. Você pode imaginar: Sol, você é tão grande, você é tão poderoso, você poderia ser um Deus, como muitos dizem, mas o Sol diz: não. Eu recebi uma ordem do meu Criador. Eu recebi uma ordem para dar calor ao sistema solar em que eu estou aqui. Eu recebi ordem para enviar luz aos planetas, aos locais. Você sabia, por curiosidade, que quando um raio de sol, um flash de sol sai do sol, sabe quanto tempo ele leva para chegar na Terra? 8 minutos e 20 segundos. Você acha muito ou pouco? Talvez alguns acham é muito pouco. Ou alguns dizem é muito tempo. Quanto tempo leva para você pregar o Evangelho depois que você recebe uma mensagem? Talvez você possa pensar é muito pouco ou é pouco muito. Como o Sol envia a mensagem de luz para o planeta, assim deveria ser nós. Recebemos a mensagem hoje e não deveríamos levar mais de 8 minutos para levar a mensagem de luz para as pessoas. Porque sem essa mensagem de luz e de calor que chega aqui na Terra, a Terra seria congelada, fria, sem vida. Assim a Bíblia diz a respeito daqueles que estão lá fora, que você que recebe esse gás, esse calor, essa explosão do Espírito Santo, tem 8 minutos para chegar lá fora e falar para alguém: Jesus vive e Ele reina. Aleluia. Eles estão na expectativa, irmãos, para que eu e você fale alguma coisa. Então eu poderia falar dos vulcões. Os vulcões existem na Terra, porque se não fossem os vulcões da Terra, o interior da Terra seria também congelado. Imagine uma Terra sem um vulcão, sem um núcleo lá dentro, que é o fogo, onde sai a lava do vulcão. E você diz: mas o Sol tem capacidade suficiente? Não tem, não. Cada um tem uma função. A Lua controla os mares, o vento, a tempestade, o Sol dá ali a pressão também, e dá calor, e dá energia, a capacidade da Terra sobreviver. Sem o Sol não haveria vida na Terra. Aí lá dentro existe um vulcão, um núcleo, que saindo por algum ar da Terra, como se diz, suspiro na Terra, ele explode e causa alguns danos, e alguns amaldiçoam os vulcões. Mas na verdade, se não fosse aquele vulcão que foi ordenado por Deus para esquentar a Terra de dentro para fora, a Terra seria congelada. Então cada um tem a sua função, cada um tem o seu desígnio de Deus para fazer algo, para que continue existindo vida na Terra. Amém? Amém. Vocês estão gostando da aula de ciência? Aleluia. Pastor, muito interessante sobre a Lua, muito interessante sobre a Terra. Você sabia ainda, deixa eu falar uma coisa da Lua aqui. Você sabia que se não fosse a Lua, sabe quanto tempo levaria para existir um ano? Melhor, para passar um ano sem a Lua? 7 dias. Porque a Terra ia spin, ou como se diz em português, ia girar mais rápido. E os 365 dias e 6 horas seriam mais rápidos. Tomaria apenas 7 dias. Qual é a coisa ruim disso? Não teria feriado para a gente. A gente ia menos para o parque comer churrasco. A gente não teria tempo de ir para fora. Vamos para fora, acabou o tempo, já voltamos para o culto. Vamos trabalhar, já voltamos, não tem tempo para nada. Eu creio que entre nós aqui, a pessoa que seria mais irritada, mais que teria mais problema com isso, seria a Neia. A nossa irmã Neia ia ficar agitada, agoniada, correndo, porque ela dizia: eu quero fazer uma festa, acabou o tempo. Eu vou fazer outra festa, acabou o tempo. Vamos fazer um suco, acabou o tempo também. Não é mesmo? Então, Neia, agradeça a Deus, porque Ele inventou a Lua para que os eventos na sua casa sejam realizados. Amém? Glória a Deus. Eu gosto porque vocês entendem minha linguagem. Mas veja bem, irmãos, repare que cada coisa, cada situação, cada criação que Deus fez, Deus colocou no local correto. Ele não colocou o Sol no lugar da Lua, senão a Terra seria devorada pelo calor do Sol. Ele não colocou a Lua lá no lugar do Sol, porque não ia
Assim somos nós. Nós não temos brilho próprio, irmãos. Nós não temos glória nenhuma. Mas nós recebemos de Deus, segundo nós lemos, a glória do Senhor. E aí transferimos para a terra. Amém. Ou melhor, para a humanidade na terra. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Prego daqui a pouco. Aleluia, Jesus. Então eu diria que eu estava dizendo que cada criação tem o seu local, a sua posição. Cada coisa que Deus fez, Deus colocou no local em que Ele precisava estar. Repare os peixes do mar. Você já imaginou os peixes que Deus criou para viver no mar, segundo Ele falou em Gênesis, e os peixes obedecem? Já pensou se alguns peixes disserem: nós não queremos viver no mar, não queremos ser mais obedientes ao Criador, vamos a partir de hoje ir para a terra, andar na terra. Então você vê um monte de peixe aí andando por alguns segundos e morrer, porque os peixes não conseguem viver fora da onde Deus mandou estar. E segundo o que nós entendemos como seres humanos, eu não entendo muito disso, mas se eu passar muito tempo debaixo d'água, eu não consigo mais respirar. Porque eu fui feito para respirar oxigênio livre, não com água. Eu não tenho guerra, eu creio que você também não tem. Eu não tenho aquela respiração daqueles peixes. E eu fui feito para estar na terra, andando, respirando esse ar livre. Eu não só fui feito para andar nesta terra e respirar livre. Eu fui feito nesta terra para andar e obedecer a Deus naquilo que Ele diz como eu devo viver. Eu fui criado porque Deus disse: olha, você foi criado para governar toda essa criação que eu fiz segundo Gênesis. Eu fui criado porque existe um propósito para você na terra. E é isso que eu quero dizer para você hoje, que você primeiro foi criado local para você habitar, e foi necessário naquele local existir uma Laodiceia, uma Renata, uma Márcia. Eu esqueci o nome. Você está entendendo? Não, ok. Para cada criação de Deus, Deus colocou um propósito de existência. E você é criação de Deus. Deus colocou em você um propósito para existir. Vamos voltar para você não entendeu, você não entendeu ainda. Você não entendeu ainda. Agora você vai entender. Agora você vai entender. Não vou fazer nada que vocês tenham errado. O que é isso aqui? Uma furadeira, não viu? Quando o cara inventou isso, presta atenção, pensa em Deus te criando, e pensa agora o cara que inventou esse negócio aqui. Era manual, eu no Brasil eu tive uma, que era assim, manual. Lembra, Mark? Não era assim? Mark mesmo. Não é que ele é velho, mas aquele carpinteiro também. Ora, veja bem. Quando o cara inventou esse negócio, botou as bobinas junto, botou os botões, a bateria, botou aquilo, esse aqui tira e bota, ó, que beleza, botou o parafuso aqui. E o cara inventou tudo isso e disse: para que eu não vou usar isso? Você já imaginou? Se ele primeiro criasse isso aqui e dissesse: para que eu quero isso? Você já imaginou os caras que inventaram o avião, o carro, inventou bicicleta, motocicleta, e ele depois que inventou tudo disse: para que eu quero isso? O que eu vou fazer com isso? Eu vou usar em quê? Eles primeiro tiveram uma necessidade para inventar alguma coisa, a necessidade da luz, inventaram a lâmpada, a necessidade de conquistar, de chegar ao outro lado, inventaram os barcos, a necessidade de chegar em uma viagem mais rápida, inventaram o transporte terrestre. Até as cadeiras e as mesas se inventaram, porque eu creio que as costas doíam daquele povo que não entendia o que era uma cadeira. Eu creio que aos poucos eles iam andando lá e sentavam em pedras, e alguém um dia teve uma ideia: em vez de sentar nesse negócio duro, vamos inventar uma coisa que tenha mais altura. E fizeram primeiro um banco, eu creio. Depois do banco aí fizeram uma coisa aqui, botaram uma corda, uma coisa para sustentar
propósito. Agora pega isso para você. Por que Deus inventou crente? Por quê? Para a glória dele. Porque existe uma necessidade de você neste mundo. Porque existe alguém e coisas também que necessitam de você. Olha, Deus não inventou nenhum problema para te colocar. O problema chegou e Deus disse: eu tenho uma solução, meus filhos. Amém. Olha, Deus olhou e disse: o mundo está em perda, o mundo está se acabando. Primeiro Deus teve uma solução, qual foi? Encher a terra de água. E salvou alguns. Depois disse, ele sentiu no coração dele, se entristeceu em ver a morte dos homens, que ele disse: eu não me alegro a morte dos justos, não me alegro. Então ele providenciou uma solução para a restauração daqueles que não são justos. E a boa ideia de Deus é que Deus continua sempre inventando ou criando. Eu quero dizer para vocês que a doutrina de que o que Deus inventou já está inventado existe, e eu concordo. Só que as necessidades da criação, Deus continua atendendo. E a necessidade do mundo chama-se Jesus. Amém. A necessidade do mundo se chama sede de justiça. Por isso que o povo tem sede de justiça. A necessidade do conserto da terra, a necessidade dos macumbeiros, daqueles espíritas, daqueles que não conhecem a Deus, a necessidade do ateu, a necessidade daqueles muçulmanos, a necessidade daqueles que não têm Jesus, chama-se Jesus. E isto está escrito, está embutido, está gravado em nós. Portanto, você é o trio, é a máquina, é o navio, é o avião, é a luz daqueles que estão lá fora. Amém. É você. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, onde você arrumou essa pregação? Na minha garagem, consertando umas coisas. Eu tentava consertar, não tinha ferramenta, mas sabe o que é isso? Então o que eu fazia? Eu inventava coisa, digo, por isso que Deus inventou a gente. Amém? Amém. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Eu tinha tanta invenção para falar aqui ainda, mas o tempo está passando. Aleluia. E a sua chamada? Irmãos, ainda em Romanos 8, presta atenção, Romanos 8, no versículo 1, tem uma coisa que vai te alegrar nesse momento. Tem uma coisa que vai dizer: então eu posso ir fazer tudo isso que o pastor vai dizer, eu posso lá fora consertar o mundo. Eu posso ser uma ferramenta de Deus lá fora para consertar esse mundo. Por quê? Porque você podia pensar: eu com tanto defeito, eu volto a falar o que eu já falei umas semanas atrás, o seu defeito é que Deus quer, do jeito que você está, para usar lá fora. Tem gente lá fora que precisa de pessoas exatamente com o defeito que você tem. Porque você, além de ter um defeito, você tem a solução. Amém. Se você pensa que você não pode pregar o evangelho, que você, aqui sou eu para dar um bom exemplo, o bom exemplo que você precisa é Jesus Cristo, mais nada. Amém. Glória a Deus. Se você está esperando, não, quando eu me consertar, quando eu tiver tudo certinho, quando eu ganhar na loteria, quando eu tiver um bom dinheiro, um bom carro, boa casa, então eu vou pregar o evangelho, porque isso é testemunho. O reino de Deus não é comida nem bebida. Aleluia, o reino de Deus é você pregar Jesus. Amém. Glória a Deus. Então presta bem. Em Romanos 8, versículo 1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para o que estão aonde? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ainda que haja acusação pelas coisas que você faz, diga assim: nenhuma acusação há em mim, porque Jesus levou tudo. Amém. Amém. Eu sei a sua vida, você não sabe nada. Quer saber mais? Leia as Escrituras, porque são elas que testificam de Jesus e de mim também. A Bíblia vai dizer exatamente por que é que eu falo. Glória a Deus. E ainda aí, antes do capítulo 8, no capítulo 7, fala exatamente isso que Paulo, o santo Paulo, lembra do que você seguiu. Sabe por quê? Porque ele declarou com as próprias mãos dele, escrito talvez pelo Lucas, dizendo: olha aqui, a coisa que eu quero fazer,
fazer e eu sei que é para fazer porque está escrito que é para fazer, eu não faço. Mas as coisas que eu deveria fazer, que está escrito para eu fazer, que o santo, que o salvo, que a pessoa direita, a pessoa boazinha, como você quiser descrever, é para fazer, eu não faço. Por quê? Porque está escrito que ele mesmo disse, porque a lei do pecado ainda existe em mim. A lei do pecado não me força a não pregar Jesus, a não abrir a minha boca, porque eu não sou digno de abrir minha boca e falar, porque eu sou tão cheio de problemas. Eu tenho tanto problema da minha infância, você não tem ideia do meu sonho. Não tem problema. Porque Paulo disse, eu ainda trago o peso da lei. Eu ainda estou com esse problema de fazer o que eu não quero, de dizer o que eu não quero, de pensar o que eu não quero. Eu sei quem eu sou, Paulo diz, mas eu continuo me acusando. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí no versículo 24, ele fala, ô desaventurado. O autor aqui nessa Bíblia, como é que chama o que fez o que na Bíblia? O que o tradutor aqui tem, que massa? Ele foi muito bonzinho. Ele falou, desaventurado homem que sou, muito bonzinho. A palavra certa era que foi usada semana passada aqui nesse lugar. Desgraçado homem que sou, que não é nada mais nada menos do que ser sem a graça de Deus. Eu sou um desgraçado, eu sou um homem desgraçado, eu não posso pregar o evangelho. Aí em seguida ele faz, e agora o que é que eu faço? Quem vai me livrar do corpo desta morte? Aí no versículo 25 Deus fala ao coração dele, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei, mas segundo a carne do pecado. Aí mais na frente diz, nenhuma condenação há para mim e para você. Eu tenho um propósito de Deus nesse lugar. Eu não vou impedir que nenhuma acusação, que nenhuma falha minha, nada venha me impedir de alcançar aquilo para que eu fui chamado para fazer. Igreja, olha, sou sincero para você, eu acredito que os seus propósitos podem não ser alcançados, ainda que sejam propósitos santos, limpos, direito, honesto, com caráter, com a permissão de Deus, com o aval de Deus, com a palavra de Deus dizendo que seria fazer. Eu acredito que você possa não alcançar isso, porque esses são os planos e seus projetos, e a Bíblia diz que os seus planos e seus projetos vêm no teu coração, mas a resposta certa vem na boca de Deus. A outra coisa que eu acredito é que eu continuo não acreditando que você possa alcançar todos os seus projetos. Que tristeza, pastor. Ô pastor, eu entrei aqui muito, você é pior, Eu acredito que algo que você tanto almeja, tanto deseja fazer, você não possa alcançar. Mas eu tenho uma certeza de uma coisa, aquilo para que Deus te planejou na tua vida, antes de você se render ao Senhor, eu digo antes de você morrer, vai ser cumprido. Irmãos, para que melhor de ser usado por Deus e cumprir aquilo que Deus falou? Olha a vida de Estevão novamente. Eu falei isso da última vez, eu falo de novo. Olhe a vida de Estevão. Igreja, olha a vida de Estevão. Estevão, ele foi chamado para ser diácono. Escolheram ele porque ele tinha boa índole, porque ele tratava bem as pessoas. Ele ficava na porta da igreja, boa noite, boa tarde, senta aqui, ele falava tudo. Era um Hugo da igreja aqui no Rio. A Renata está perto disso também. Então existia ali em Estevão uma alegria muito grande de servir. E a Bíblia diz que ele era cheio de quê? Do Espírito de Deus. Ele tinha unção. Então chamaram Estevão para ser diácono. E o propósito da igreja, preste atenção, o propósito da igreja na vida de Estevão era ser o quê? Diácono. Só que quando ele assumiu a fama, o cargo, ou a posição, o status de diácono, ele disse, eu não consigo, me solta, me lava. Foi igual Davi, colocou a roupa, a armadura de Saul em Davi. Davi disse, tira esse troço de mim. Você está pensando que eu cheguei aqui para ficar aqui, para ficar só limpando a igreja, para ficar só cortando grama, para ficar só tocando? Eu vim aqui pregar o evangelho. Se não deixar eu pregar aqui, eu vou pregar lá fora, mas eu vou pregar o evangelho.
Aí pegaram Estevão, colocaram lá. Estevão não aguentou só servir, além de servir, ele saiu pregando o evangelho, ministrando. Era um presbítero de mão cheia, era um evangelista de primeira. Não se conformaram com Estevão. E o propósito de Estevão, melhor, o propósito da igreja, fala bem para você entender, o propósito da igreja na vida de Estevão não foi alcançado. Ou melhor, foi alcançado em parte. Mas o propósito de Deus na vida de Estevão, ele hoje é chamado de mártir da igreja também, porque ele preferiu morrer, mas cumpriu o desejo e a vontade de Deus na vida dele. Aleluia. Igreja às vezes dói. Eu não estou aqui para dizer que você, Deus vai prosperar você. Quem já viu aquela propaganda que passa aqui, me perdoa você da internet, que está lá, mas tem propaganda aqui do Pinóquio, sendo como é que chama? Companhia de seguro. Da companhia de seguro, é um palestrante. Esse pessoal que prega para incentivar. Motivacional. Motivador, né? Você já viu o propaganda? Quem já viu aqui? Deu sinal. Ok. O problema é o seguinte: o Pinóquio, aquele boneco mentiroso que inventaram, quando ele mente, o nariz cresce. Então ele chega de uma sala, tem muita gente, todo mundo com a cara assim, desanimado. Ele fala: eu nesse lugar aqui e vejo o potencial. Aí chega para o cara e diz: você é cheio de potencial. Aí o nariz cresce. Eu não quero que meu nariz cresça mais porque já está grande do que estava. Não quero, já está bom demais. Eu não vou chegar aqui e dizer que você é cheio de potencial. Eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer aqui: eu vou ser o último que aceitou Jesus. Aqui, não sei quem foi, mas a última pessoa que se tornou crente aqui nesse lugar. Eu não posso dizer: Deus te encheu de potencial. Eu não posso dizer isso. Mas a Bíblia diz que você é cheio de potencial. A Bíblia diz que você é cheio de alegria. A Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aleluia! Oh, glória! Deus espelho. Não, você não. Por favor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, em 5 minutos, por que é que Jeremias, um sujeito que foi chamado por Deus, tem 3 pessoas falando que foi chamado por Deus para ser profeta, ele entendendo ainda como criança o que era ser profeta, ele entendendo ainda no meio em que ele vivia, um povo rebelde que havia abandonado Deus, ele tinha visto outros profetas serem mortos pelo seu próprio povo. Eles viram outros profetas que chegaram ali e falavam na cara do rei, e o rei mandava matar na hora. Ele viu a serviço daquele povo, falando do povo judeu, o povo de Israel, era muito difícil. Era muito difícil. Aí Deus chega para ele e diz: eu estabeleci você, Jeremias 1, de 6 a 10, se não me engano, e fala: olha, eu estou estabelecendo você como um profeta. Foi o que Jeremias disse: eu não passo de um quê? Mas eu não passo de uma criança. Às vezes nós nos tornamos criança diante de Deus. Porque como Jeremias, você entende como é duro o povo lá fora. Como Jeremias, você sabe muito bem que ao chegar lá fora e você abrir a boca para falar de Jesus, as pessoas vão te maltratar. Não vão te matar porque não vão ter chance, mas alguns vão querer te matar. E Jeremias compreendeu tudo isso. E eu não condeno nem você e nem Jeremias, nem me condenei também. Eu vou chegar num lugar onde ninguém crê em Deus, como lá no trabalho, e tem 2 judeus. E se eu falar de Jesus é motivo de brincadeira. E se eu falar de Deus é motivo de brincadeira. E se eu falar das ministrações que acontecem aqui, eles levam na brincadeira. Eles não querem ouvir, eles levam na brincadeira, ou levam esse sangue, ou fecham a cara. Eles não querem ouvir. E tem até um crente, ou um ex-crente, não sei. O que acontece com relação a Jeremias é que no versículo ainda do capítulo 1, o Senhor diz no 1:7-8, diz assim: a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar fazer, tu farás. E o que eu mandar você falar, você fala. Não temas adiante dele, porque eu sou contigo para te livrar. No versículo 9, ele diz assim: estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e me disse: eis que põe na tua boca as minhas palavras.
você que Deus já te tocou há muito tempo e colocou nele, melhor, colocou dentro de você a palavra dele. Irmão, você não tem que entregar o quanto é bonito o sol e as estrelas na igreja. Você não tem que dizer o mar é maravilhoso, ainda que o mundo se acabe. Você não tem que estar fazendo um poema para Deus. Simplesmente abra a boca e diga o que Deus disse para você. Aleluia. O melhor exemplo para isso, Jesus. O diabo tentou 3 vezes, não tentou? Ele pregou para o diabo? Não. Ele rebateu, ele guerreou com o diabo com a palavra. Existe momentos, olha aqui você que vai pregar o evangelho. Existe momentos que você passa a pomada com a palavra. Existe momentos que você abraça com a palavra. Existe momento que você guia com a palavra. Mas existe momento que você arranca o cinto e dá a cinturada com a palavra. Existe momento que você puxa a orelha com a palavra. Existe momento que você dá um chute no traseiro do diabo com a palavra. Amém. Glória a Deus. Mas tudo com a palavra. Não quero fazer de você, mas você sabe quem eu sou. Napoleão da Baixa. Os caras vêm e se apresentam como... Sabe o que o Saddam Hussein disse para os soldados americanos quando abriu lá e achou ele? Eu sou Saddam Hussein, o presidente. Eu quero nem saber que você é. Vambora, pegou pelo combate e levou. É assim que se faz. Amém? Oh, glória, ainda bem, estou calminho hoje. Tomei um suco de maracujá. Aleluia. Ainda quero falar um pouquinho, tem mais um a respeito de Moisés. Moisés, ele havia matado um egípcio, não matou? Houve essa questão no estudo bíblico, que coisa boa quando vocês levantam coisas que parecem contraditórias à Bíblia. É a melhor maneira de aprender. Vocês notaram quem estava lá que eu pedi a vocês para ficar falando? Vão dizer, porque vocês vão colocando para fora tudo, isso é bom. E tem uma coisa, eu não sei tudo. Na hora que eu não sei, eu vou pesquisar, pedir a Deus, ele me ensina, amém? Amém. Okay. Então, quando Moisés estava naquele monte apacentando ovelhas, né? Apacentando ovelhas. Sabe que o pastor também recebe chamado de Deus? Apacentando as ovelhas do seu sogro. Estava tranquilo, hein, Kézia? Vou tomar conta do louvor, né? Pastor que se vira com as ovelhas. Quero saber, eu tomo conta só desse grupo aqui, as ovelhas que cantam. Que bom, hein, Kézia? Aleluia. Aí Deus aparece em um arbusto, né? Pegando fogo. Mas o arbusto não consumia, porque Deus, o fogo dele, consome pecado. O fogo de Deus não consome a criação dele, consome o que não é dele. Amém? Amém. Todo mundo tem medo do fogo de Deus. Pode cair no fogo. Então, quando Deus chegou para Moisés e disse: tira as alparcas dos teus pés, ou tira as sandálias, as havaianas, porque aonde você pisa é santo. Não é porque aquele lugar é santo, é porque a presença de Deus naquele lugar tornava aquele local santo. Você sabia que os deuses egípcios naquela época exigiam dos seus adoradores egípcios que quando chegasse na presença deles, chegasse calçado? Os Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tira as alparcas dos meus pés, porque eu sou o Deus verdadeiro. Amém. E o Deus verdadeiro chega e dá um propósito a Moisés. Dá um chamado, um intimado a Moisés. Deus não chegou a Moisés enquanto Moisés estava trabalhando e disse: excuse me, Moisés, can I talk to you? Deus não chegou lá e chegou para uma ovelha daquela: can I talk to your pastor, please? Deus chegou com autoridade e disse: Moisés! Glória, eu gosto disso, né? Moisés! Você já teve algum sonho, alguma visão, ou de repente bateu em você? Uau! Deus está nesse lugar. Já teve isso? É assim que Deus chega quando Ele quer chegar. Ele não te pede licença, porque Ele te honra. Você é propriedade dele. Aleluia! Você vai dizer: Renato, quando você pegou essa blusa azul, ele chegou no meu guarda-roupa e disse: can I use you? Você vai lá, então me vestiu. Assim é Deus. Ele manda em você. Você é propriedade dele. Pega aqui, eu pego você aqui. Vou te usar hoje para o louvor da minha glória. Eu vou te usar. Não tem licença. Glória a Deus. Moisés, eu vou te usar. Mas Moisés, vem cá, eu não quero. Eu vou te usar do
ele dizer: eu vou te usar. Deus usou Moisés. Moisés pecou durante o caminho. Moisés fez muita coisa. Deus usou o propósito de Deus fez feito. Moisés sonhava chegar lá em Canaã. Ele chegou? Não. Mas Deus disse o que? Qual é o propósito de Deus? Moisés, você vai o quê? Levar meu povo para onde? O povo chegou lá. O propósito de Deus foi cumprido. Moisés foi. Não fica quietinho aí. Se acaba com Deus, para de brigar, para de se bater. Deixa Deus fazer. Amém. E obedece. Deixa eu trazer aquele versículo de Carlos 2:1. Manda quem pode, obedece quem tem. A igreja está bem. É o melhor discipulado que tem é isso. Obedece, fica quieto, não reclama. Nós temos 2 direitos, né? Primeiro, não. E o segundo, não abusar do primeiro. Esse é o nosso direito, os 2 direitos. Mas pastor, que Deus é o Deus que te ama, irmão. Ele faz isso porque assim como nós temos um animal, ou temos uma criança, e você vê a criança pegar uma bolinha de gude, aquelas bolinhas que chegam no sul aqui. É gude mesmo também? O pessoal do sul ele fala da coisa estranha. Burquinha. Gude mesmo? O quê? Burquinha. Hã? Burquinha. Burquinha? Sei lá o que é isso. Eu sou da Bahia. Se você vê a criança com aquilo na mão, você vai deixar? E se a criança tiver 2 anos e disser, eu vou botar na boca, você vai deixar? Ele não diz não, ele põe. Ele põe. Assim é Deus com a gente, ele sabe que é melhor, mas a gente quer pro outro lado. Ele diz, eu quero você, vou pegar. Deus pega e puxa. Isso é amor, isso não é maldade, isso é amor, Deus não é mau. Ele disse, se a tua mãe te abandonar, se teu pai te abandonar, eu vou estar junto de você, aleluia. Amém. Oh, glórias. Eu estava falando de quem? De Moisés. Então Moisés, ele foi, ele fez o que tinha a fazer, mas ele não chegou do outro lado. Já falei de Moisés. Agora mais um é Paulo, para encerrar. Qual era o propósito na vida de Paulo? A Bíblia diz que Deus, isso é para você, Deus, antes da fundação dos séculos, antes da fundação da terra, antes de ele fazer a criação, ou seja, criar todas as coisas, a Bíblia diz que no coração dele, ele tinha um propósito para nós. A Bíblia diz que ele já nos chamava pelo nosso nome. Ele disse que ele já sabia o nosso caminhar. Ele já sabia por onde nós íamos esquadrinhar, ou seja, caminhar. Quais seriam os nossos passos. Deus já sabia tudo lá na eternidade. E quando Paulo se tornou inimigo de Deus, quando Paulo, presta atenção você aqui que tem cargo, aqui ou em qualquer lugar, quando Paulo se sentiu poderoso o suficiente para atacar os crentes, não, porque tem até crente que quando sobe na posição, quem és tu, Coriolando? Tem crente que, pastor, me tira daqui, o pastor da mão me tira, agora pastor desce, empurra o pastor para baixo. Tem ou não tem? Não, aqui não. Isso depois. Não, aqui não tem não. Aqui não. Tem não? Aqui tem. Já está mandando embora, nós terminar o culto ainda. Vamos lá, glória a Deus, a internet é assim mesmo que o povo faz. Vamos lá. Então, Deus, o que eu estava falando? Deus, o pastor tira as ovelhas, tira você que é líder, você que ajuda as pessoas que estão em necessidade, você puxa e as pessoas depois querem te afundar. Isso dói. Mas segundo nós lemos, a Bíblia diz que nós também estamos inclusos nesse sofrimento. A Bíblia diz que nós somos vistos como escórias desse mundo. Ou seja, a escória é resto de fezes seca e vira adubo. E na verdade nós somos o bom adubo. O fertilizante, quando nós chegamos lá, floresce. Amém? Amém. Alguns têm a nós como terrorista. Essas mensagens são mensagens terroristas. Eu sou pastor terrorista. Aonde eu chego, o diabo sai correndo aterrorizado. Amém? Portanto que eu levo a palavra de Deus, eu não vou primeiro, eu vou com Deus. Então, essa história de que eu não posso ir porque eu já sei que vai acontecer. E pra quê? Ir pra África, você é louco. A história do pastor Couto aí levou uma semana comendo peixinho e arroz sem farinha. Não pode. É muita espinha, aquela sardinha assim.
Farinha? Não. A sardinha era pequena, né? Quando fritava, ela ficava... Aí eu comia. Eu não estou fazendo relação não, mas às vezes era tão pequena que quando mordia, e para dar unha de tão pequena que era. Não estou fazendo relação, estou dizendo que é difícil viver lá. Mas sabe o quê? Tem um povo lá te esperando. Tem um povo esperando por vocês ali na Espanha. Mas pastor, na Espanha é um local próspero. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de espiritual, estou falando de vida. Isso aí. Nós precisamos ir, esse povo. Não é o dinheiro, não é a posição, não é o que você tem que te salva. Isso não é vida, você precisa voltar aos caminhos. Voltar aos caminhos, voltar aos caminhos. Amém. Sabe aquela canção que a de vez em quando canta? Quero voltar ao... Isso. Ou, se vocês puderem cantar essa música, eu vou deleitar, vou dormir aqui. A última hora eu peço, não sei levantar não, tudo bem. Me empolguei, quase que eu vou aqui, ó, Renata. Mas é difícil, mas é o chamado. Então Paulo, ele se sentiu forte o suficiente para humilhar aquele povo, para pisar. E no ponto auge da carreira do Paulo, glória a Deus, presta atenção, não cai da cadeira, não. No ponto em que Paulo se achava que estava por cima e que ninguém ia tocar nele. No momento em que Paulo estava ali, eu tenho poder para fechar e abrir esse poder de Deus. Eu tenho poder para todas as coisas. Eu vou em nome da lei, em nome de Moisés, em nome de Deus. Yeah. Aparece uma luz no caminho dele e derruba o cavalo. E o cavalo é a posição dele. E ele cai. O bom da nossa queda, sabe o que é? Presta atenção, eu não sei se foi só eu ou se foi só Paulo. Quando a gente cai, a gente sabe que é Deus. Eu acredito que o Espírito Santo já falava com Paulo. Eu acredito que quando esse Estevão de que nós citamos aqui hoje foi apedrejado e morto na frente de Paulo, a Bíblia diz que pegaram o manto de Estevão e jogaram aos pés de quem? De Paulo. Eu creio que o Espírito Santo já apontava você ao próximo. Eu creio que Deus desde o início, quando ensinava ele aos pés de Gamaliel, o professor de Paulo na época, ensinando a lei, eu creio que na ministração, eu creio que na ministração Paulo recebia esse Espírito Santo e Deus já falava com ele, você é o próximo. E quando ele caiu do cavalo, que aquela luz apareceu, Paulo falou assim: quem é esse Senhor? Ele sabia que era Deus. O propósito de Paulo não começou quando ele aprendeu com Gamaliel, não começou quando ele montou naquele cavalo e saiu com uma carta para fechar as igrejas. O propósito da vida de Paulo começou na eternidade, mas começou a ser manifestado na terra na queda de Paulo diante de Deus. Todos nós temos um chamado de Deus, todos nós temos um lugar para ir. Olha, ainda tem mais um, nem mais um minuto, eu vou falar igualzinho Paulo. Mas esse foi triste, porque a Bíblia diz que aquele homem montou numa mula, e Deus diz, não vá por aquele lugar, e ele resolveu ir. E aquele profeta levava uma mensagem, e ele disse, não, eu vou pregar para a direita, e de repente a mula avistou a presença de Deus em um anjo, e a mula resolveu ir para a esquerda, e ele me empurrava para a direita, e a mula dizia para a esquerda, e ele ia para a direita, até que ele pegou um pedaço de facão e deu uma surra na mula. A mula abriu a boca e disse, mas por que você me bate? Deus abriu a boca da mula para falar. A mula perguntou para aquele homem, eu não tenho te servido todo esse tempo? Ele disse, tem, mas eu não quero ir para a direita, a partir de hoje eu quero andar com meus pés para o meu lado. E Deus abriu os olhos e ele viu o anjo. Olha, ele acabou indo para onde Deus queria, mas o coração daquele homem nunca mais foi o mesmo. A vida dele nunca mais foi a mesma. Eu poderia falar de Jonas, eu poderia falar de todos os homens heróis da Bíblia que resolveram não andar pelo caminho de Deus
E Deus teve que trazer, como Ele diz na palavra, pelo anzol, para estar na presença dEle. Igreja, o fim dos tempos chegou. Eu diria para vocês hoje nessa meditação, não se preocupe só com a sua salvação. Nos resta pouco tempo para preencher o meu e o seu chamado. Existe pouco tempo para nós evangelizarmos a nossa família. Existe pouco tempo para evangelizar os nossos vizinhos, as pessoas da escola, as pessoas do trabalho. Existe pouco tempo para que nós andemos em unidade na igreja, porque esse é o propósito de Deus para a sua igreja, a unidade que fortalece. Existe pouco tempo, muito pouco tempo. Se eu fosse vocês, o que eu estou dizendo? Não posso nem dizer isso. Se não estou dizendo que sou melhor do que vocês, eu não sou. O meu propósito é igual ao de vocês. Não importa se eu sou pastor e vocês são ovelha, o propósito é o mesmo. É glorificar o nome do Senhor, manifestando a glória do Senhor na vida das pessoas. Você é a criação de Deus, como o sol, a lua, as estrelas, o mar, tudo que Ele fez. E você tem um propósito para existir. Eu estou dizendo hoje pelo Espírito de Deus, o propósito dele na tua vida está no teu coração. Está no teu coração. Eu queria que você ficasse de pé e conversasse com Deus. Pedisse a Ele ajuda para preencher isso que você não consegue preencher. Diga a Deus, Deus, me ajude a andar onde Tu queres que eu ande. Me ajude, quando o Senhor colocar as pessoas diante de mim, me ajude. Faça como Tu fizeste com Jeremias, toque nos meus lábios e faça eu falar de Ti. Aleluia, Deus. Aleluia. Senhor, manifestação, a humanidade está aí fora esperando por mim e pelos meus irmãos. Nós queremos Te pedir nesta hora que o Senhor nos capacite, nos dê a coragem, nos transforme para ir